Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Realmente, é como eu sempre digo quando eu venho fazer palestra, né? É muito bom ter essa ressonância de vocês, essa possibilidade de compartilharmos, né? Essas coisas que nós, vamos dizer assim, que nos enchem o coração e a alma. Muito bom ter essa companhia, né? Tê-los como irmãos e companheiros. Muito obrigada. Então, nós vamos hoje falar sobre esse assunto, né, aqui de. Deixa eu até botar aqui. Agora, práticas espirituais, conexões. Eu, na verdade, pensei, inclusive, depois que eu estudei para fazer a palestra, eu pensei que devia ser assim: práticas espirituais, ressonâncias e conexões. Daí eu vou explicar por quê. Então, esse livro, essa palestra está inspirada basicamente nesse livro que daqui eu ganhei uma pessoa, por acaso, uma pessoa amiga minha estava viajando, eu estava na Espanha, eu pedi para ela comprar para mim, porque esse livro foi o livro que o Rupert Sheldrake se baseou, se inspirou naquela palestra que ele fez na abertura da escola de internacional, acho que foi em julho do ano passado. E eu fiquei encantada com a palestra dele, e daí pedi para essa pessoa que estava lá na Espanha e ela trouxe para mim. Depois, agora tem em português a tradução. Vocês podem, se quem se interessar, encontra na estante virtual, tem. Bom, mas então, como é que eu tive esse contato com o Rupert Sheldrake, né? Primeiro, ele é essa figura, né? E eu soube dele por Sônia. Isso na década de 90, eu estava fazendo um curso, estava lá, e, tinha que fazer um trabalho sobre criatividade, e conversando com ela me indicou esse livro, isso na década de 90, no início de 90. Esse livro foi escrito, publicado em 1992. E foi quando eu conheci o Rupert Sheldrake e fiquei assim, na verdade eu gostei muito, mas fiquei assim, surpresa com as ideias deles, né? Porque esse daqui é Terence McKenna, falando sobre imaginação e criatividade. Esse sobre o caos, dizendo que no caos reside a mais perfeita ordem. E Rupert Sheldrake falando de morfogênese. Então, foi o primeiro contato que eu tive com eles. E fiquei assim, é engraçado, porque eu lia, me surpreendia, me escandalizava com as coisas e gostava. Sabe? Foi assim, vamos dizer assim, um livro provocante. Mais tarde, eu também conheci esse, O Renascimento da Natureza. Inclusive, esse livro eu utilizei para essa palestra algumas coisas, alguns textos, algumas coisas desse livro. E depois também outro livro dele, que também eu conheci. Todos esses livros foram através de Sônia. Esse livro, Diálogos com Cientistas e Sábios, A Busca da Unidade, que é fantástico, que inclusive são vários, para vocês terem ideia, nesse livro tem essa senhora aqui, a René Weber, é filósofa, e ela entrevistou vários sábios e cientistas, né? E, inclusive, entre eles tem David Bohm, Rupert Sheldrake, Dalai Lama, Padre Bedi Griffiths, que é da Índia, e depois vocês vão ver que tem a ver, e Olama Anagarika Govinda, não sei, Anagarika Govinda. E aqui é muito interessante, porque para preparar essa palestra eu li justamente, tem entrevistas dela com David Bohm e também entrevistas dela, tem várias entrevistas nas quais ela mistura David Bohm com Dalai Lama, o David Bohm com Rupert Sheldrake. E uma coisa que também me chamou a atenção, que eu acho que tem a ver com as hipóteses
de Rupert Sheldrake é a hipótese de David Bohm sobre a ordem implicada. Segundo ele, existe uma ordem, ou várias ordens, em várias escalas, em vários níveis da realidade sutil, e são elas que, vamos dizer, o que nós temos aqui nesse mundo concreto são manifestações dessas ordens. Ele fala das ordens implicadas ou ordens implícitas, e que tem muitas afinidades com a hipótese de Sheldrake, que eu vou falar mais a seguir, vou falar sobre esse tema. Mas então a gente vê no Rupert Sheldrake que seus livros ou livros dos quais ele participa nos apresentam um cientista que está sempre pesquisando, indo além das fronteiras pré-estabelecidas, uma mente aberta em ressonância com outros sábios e cientistas também disponíveis para a troca de saberes, para a reflexão criativa. Então, agora vamos a algumas informações sobre Sheldrake. Ele nasceu, no local de nascimento, ele nasceu numa cidade, New Orleans-Trent, na região central da Inglaterra, uma cidade mercantil. Aqui daí eu fui procurar no Google e via, tem essa foto, tem outras fotos, mas essa né, quer ver bem que é um centro comercial. E também tem uma região também tradicional, né? Quer dizer, monumentos e tudo, eu não coloquei tudo aqui, mas quer dizer, ela tem também uma cidade que tem a sua tradição, né? Mais antiga. Ele teve uma educação cristã tradicional. Seu pai era herbalista e farmacêutico. E desde pequeno ele se interessava por animais e plantas. Desejava ser biólogo. Ele, então, na formação acadêmica, ele foi estudar em Cambridge. Mas o tipo, ele sempre interessado, sempre convivendo com os animais e plantas, né? Então, ele tendo uma experiência direta com esses, né? Tanto com plantas como animais. E em Cambridge, a biologia, né? Era ministrada de uma forma mecanicista, ou seja, era uma biologia que não correspondia àquela experiência dele direta com animais e plantas. Ele, inclusive, quer dizer, ele diz uma biologia que fragmentava tudo. Ele dá até um exemplo desse tipo de biologia, como se a gente tivesse, vamos dizer, uma catedral e não nos preocupássemos com a forma da catedral, e sim com os elementos que compõem, que formam a catedral. Então, os tijolos, as pedras, a argamassa e o piso, as pedras que vão para o piso, ou seja, não, segundo ele, esse ensino da biologia assim fragmentado não dava a ideia da forma, né? E ele, nessa época também que ele estava estudando em Cambridge, ele chegou, um colega apresentou-lhe Goethe, o poeta e o botânico, com a sua visão holística da ciência que integrava a experiência direta e a compreensão. Goethe, não é o caso de falar de Goethe agora, que eu sou encantada com ele também. Bom, mas então, voltando, Rupert Sheldrake desejava estudar mais, porém, sem submeter-se à visão mecanicista vigente. E também voltou mais e aprofundou mais o seu interesse pelo estudo das plantas e recebeu uma bolsa para estudar em Harvard. Quando ele retornou a Cambridge e continuou sua investigação sobre as plantas e seu desenvolvimento como membro do Clara College e como investigador da Royal Society. Aqui eu botei também esse prédio da Royal Society. E aqui tem uma coisa muito interessante, que nessa época ele participou de um grupo chamado Filósofos da Epifania, composto por físicos quânticos, místicos, budistas, quakers, anglicanos e filósofos. E esse grupo, 4 vezes por ano, se reuniam e formavam uma comunidade em um moinho de vento na costa de Norfolk,
durante uma semana cada vez. Aqui eu botei a costa do Norfolk. Não tem moinho de vento, mas para vocês terem uma ideia. E eles lá, eles debatiam sobre física, biologia, medicina alternativa, acupuntura, investigação psíquica, teoria quântica, natureza da linguagem e filosofia da ciência. Nenhuma ideia era proibida. Isso eu estou falando porque vocês vão ver por que eu estou insistindo tanto nessa biografia. Bom, ampliando os horizontes, foi quando ele teve oportunidade de um período de 7. Sim, desculpa. Ele, durante esse período com essa Royal Society, ele passou 7 anos e livre para investigar. Nesse período, ele foi para a Malásia estudar plantas tropicais e viajou pela Índia e Sri Lanka. Aqui é interessante a gente ver, quer dizer, Sri Lanka, né, e toda essa. E Sri Lanka. Ele estava nessa época com 26 anos. Retornou a Cambridge e continuou suas investigações. Pensava na possibilidade da existência dos campos biológicos ou campos configuradores. Este um conceito proposto por alguns cientistas na década de 1920. Em 1974, ele teve a oportunidade de trabalhar no Instituto para as Ondas Tropicais Semiáridas, perto de eu não sei direito, Hyderabad, também na Índia. E aqui, então, eu trouxe também algumas fotos dessa de Hyderabad, né? Para vocês terem uma ideia do ambiente, quer dizer, ele nascido e criado na Inglaterra, em Cambridge, podendo agora ampliar os horizontes. E ele fala nesse livro como esse período, né, ele foi importante para ele ver um outro tipo de vida, um outro tipo de civilização, de cultura, de valores, de crenças religiosas, que ele nunca tinha tido contato, né? E ele, então, nesse período que ele passou em Hyderabad, passou muito tempo visitando templos e ashrams e assistindo palestras de gurus. E até que, então, por recomendação de um amigo, ele vai a Shantinavan, um ashram cristão. Esse ashram foi criado, agora não sei bem a data, mas no momento, quando ele foi para lá, ele conheceu, então, o padre Bede Griffiths, que vivia nesse ashram há 20 anos, um beneditino inglês. Então, aqui vocês vejam que outra coisa interessante e significativa, esse padre, Bede Griffiths, que inclusive tem a palestra dele, a entrevista dele nesse livro que eu mencionei para vocês, do Diálogos com Sábios e Cientistas, tem uma entrevista com esse padre. Nossa, mas é uma coisa assim linda, linda, porque ele, inclusive, ele sendo beneditino, né, mas ele adotou e, vamos dizer, incorporou os conhecimentos e a visão também dos Vedas, ou seja, das tradições indianas. E aqui vocês vejam aqui, assim, então esse ashram fica aqui. Até achei interessante. Aqui a Diar também está por aqui, né, Maharashtra, né? É aqui esse Tamil Nadu, não sei se é assim que pronuncia, mas é aqui, está aqui, tá vendo? E ele, então, olha aqui, o ashram da Santíssima Trindade, né? Então a gente vê aqui a Santíssima Trindade, né? E aqui, então, tem a outra trindade indiana, dos deuses indianos, né? Que a gente tem aqui Brahma, Vishnu, Brahma, o Criador, Vishnu, o mantenedor, né? E Shiva, o destruidor. Então, eu achei muito interessante. Aqui também tem outras figurinhas dessa trindade indiana, né? Dos deuses indianos. E aqui, voltando ao ashram de Satsinavan, então tem
esse templo, né? Agora vocês vejam que tem a cruz, né? Aqui a cruz, né? O círculo e essa figura da tradição indiana, bom, né? Então, eu achei muito interessante. Não é o caso de eu ficar detalhando aqui, é tanta coisa, mas ele conta que eles faziam, acho que eles cinco vezes por dia faziam meditação, cantavam mantras e também cânticos da tradição católica, enfim. Bom, daí ele permaneceu nesse ashram por 1 ano e meio, quando ele escreveu Uma Nova Ciência da Vida, a hipótese da causação formativa e os problemas resolvidos, não resolvidos da biologia. Foi publicado em 1981. Está vendo? Ele ficou lá nesse período, quando ele escreveu, e teve oportunidade, então, de publicar. E esse livro foi um estrondo. Esse livro aqui, eu tenho a versão atual, que foi publicada, acho que em 2013. Mas a primeira vez foi, né, como eu falei, em 81. E olhem os comentários sobre o livro, que é interessante. Aqui, ó. Segundo o biólogo Gilbert Sheldrake, quanto mais frequente um fenômeno, mais provável ele é. Quer dizer, agora nós vamos entrar na ideia dele, na hipótese dele, da ressonância mórfica, mas vamos lá. Quando cientistas cristalizam uma nova substância química em algum ponto do planeta, por exemplo, fica mais fácil cristalizar em outros lugares. Depois que ratos de um laboratório em Harvard aprenderam a sair de um labirinto aquático, ratos em Melbourne, na Austrália, escaparam mais rapidamente de um labirinto parecido. Por quê? E como? Dr. Sheldrake chama esse processo de ressonância mórfica. As formas e os comportamentos de organismos no passado influenciam organismos no presente. Ele reinterpreta as regularidades da natureza, afirmando que elas são mais parecidas com hábitos do que com leis imutáveis. Descrito como o melhor candidato à fogueira em muitos anos pela revista Nature, esse livro vai incomodar muita gente, mas o que é mais importante, vai inspirar mentes curiosas. E aqui tem outros comentários que eu vou ler esse para vocês só. Raramente surgem livros dessa importância e elegância. Aqueles que lerem Uma Nova Ciência da Vida podem fazer isso com a satisfação de estarem contemplando a formação da história da ciência. A relevância do trabalho de Sheldrake não é inferior à de revoluções como a de Copérnico e a do relativismo quântico. Né? Esse daqui, então, quer dizer, essa ideia dele é uma ideia realmente revolucionária. Né? Bom, então, agora vamos para as ideias centrais, né? Essas ideias, ou seja, a ideia central sobre as ressonância mórfica. Então, nossas conexões com uma realidade mais ampla, com uma consciência supra-humana. Então, aqui, ele tem essa citação dele. Os fenômenos como a telepatia revelam que as mentes não se acham confinadas nos cérebros. Estamos abertos também a conexões com uma ciência muito maior, uma realidade espiritual supra-humana, conexões com uma consciência muito maior, uma realidade espiritual supra-humana ou mais que humana. Chamemos como a chamemos. As práticas espirituais nos ajudam a explorar essa questão por nós mesmos. Então, aqui tem duas coisas interessantes. Ele tem um livro que se chama Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, no qual ele conta a partir de várias experiências. Inclusive, esse livro dele é um livro bem assim volumoso, e ele diz que é a quinta parte dos resultados das pesquisas que ele fez junto às pessoas, narrando vamos dizer, esses fatos telepáticos
em relação aos seus animais de estimação, não só cachorro, mas outros animais também. Então, a teoria, né, a suposição dele é essa, quer dizer, as nossas mentes não estão confinadas no cérebro, né, na caixa cefálica. E, e outra coisa, e outra coisa que eu acho interessante aqui, quando ele diz as práticas espirituais nos ajudam a explorar essa questão por nós mesmos, ou seja, é uma questão da nossa experiência. Não tem dogmatismo, não temos que acreditar nisso ou naquilo. Nós podemos, através da nossa experiência, explorarmos ou estabelecermos contatos com outras dimensões de consciência. Eu acho que muito importante, né, essa coisa. Outra coisa, então, sim, aqui também ele fala, as estrelas, os átomos, as moléculas, os cristais e os organismos vivos podem comportar-se como fazem, porque os seus antecessores antes se comportaram desse modo. É possível que cada espécie biológica tenha uma memória coletiva da qual cada indivíduo extraia conteúdo e para o qual ou para a qual contribua. Os instintos podiam ser como hábitos das espécies. É outra coisa interessante na teoria dele, nessa hipótese, é que ele fala que quer dizer, o universo está sempre evoluindo, a consciência está evoluindo, ou seja, ele diz que não existe, segundo ele, não existem as leis eternas, né? Mas existe, então, essa transformação, esse vir a ser constante. Então, uma pergunta hoje, né? Nós aqui recebemos uma herança e contribuímos para esse patrimônio, né? Então, uma questão que eu coloco para nós, para a gente ir pensando, quais estão sendo as nossas contribuições para essa memória? Ou nós temos consciência disso? O que nós estamos fazendo hoje, pensando, como nós estamos agindo, esses pensamentos, essas ações estão formando, estão contribuindo para a formação de um patrimônio que vai ser passado à humanidade, né? Nós temos consciência disso e quais estão sendo as nossas contribuições? Outra coisa, a memória, hábito da natureza, funciona mediante um processo que chamam de ressonância mórfica, que implica a influência do semelhante sobre o semelhante através do espaço e do tempo. Padrões de atividades ou de vibração semelhantes captam o ocorrido em padrões semelhantes anteriores. Quanto mais frequente haja ocorrido um padrão de atividade, mais provável que ocorra novamente sempre que as coisas restantes sejam iguais. Então, na medida que eu ia estudando e fazendo, preparando, eu ia pensando quais foram os campos mórficos da minha vida. Eu ficava lembrando, quer dizer, as conexões que foram ocorrendo durante a minha vida, né? As conexões dos semelhantes. E aonde eu cheguei hoje, até onde eu estou hoje, quais foram os campos mórficos, ou seja, as vibrações semelhantes que eu tenho, semelhantes aos meus parceiros, que me trouxeram aqui, à minha vida hoje. Acho que é uma coisa muito interessante a gente pensar, sabe? E também hoje, a que campos mórficos nós estamos ligados, ou seja, cada pessoa, eu proponho a vocês, né, que parem um pouquinho e pensem, né, quais são os campos mórficos que cada um de nós estamos ligados hoje? E aqui, e daí aquele negócio. E também tem outra, com quem ou com quais campos estamos em ressonância? E eu me lembro que quando ele fez a palestra, daí ele diz, alguém fala, ele diz assim, alguma coisa, ele diz assim, bad news, más notícias.
Ou seja, porque a depender dos vínculos que nós temos, né, podemos ter uma ressonância desfavorável ou uma ressonância favorável. Ele diz assim, bad news, quer dizer, bad news, good news. Eu achei muito engraçado o modo dele responder, né? Então, por quê? A chave da ressonância mórfica é a semelhança. Seu efeito usual é reforçar as semelhanças, que conduzem à elaboração de hábitos. Então, aquela pergunta, eu estou me conectando com que semelhanças? Essas semelhanças me fazem bem ou me fazem mal? São semelhanças de crescimento ou de retrocesso, de repressão do meu potencial, né? E daí aquela coisa que também muitas vezes eu me peguei em certas situações dizendo: meu reino não é desse mundo. Ou seja, existem ambientes, existem pessoas que a gente não tem semelhança, que não quer, inclusive, ter essa ressonância, é aquela que pensa: meu reino não é desse mundo. Né? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar e se questionar. Daí vai. A hipótese da causação formativa sugere que a memória é. Então, a hipótese da causação formativa sugere que a memória depende da ressonância mórfica e não de localizações materiais para o armazenamento da memória. A ressonância mórfica depende da similaridade. Isso eu acho interessante, muito interessante isso, porque envolve o efeito de semelhante versus semelhante. Quanto mais semelhante o organismo é em relação ao organismo no passado, tanto mais específica e efetiva será a ressonância mórfica. Não interessa o tempo, não interessa o local, mas interessa, então, essas vibrações que eles chamam as formas semelhantes ressoam, né? Como a história do violão, né? Que a gente muitas vezes dá um exemplo, eu me lembro quando eu falei, mas eu falei mais da música, a questão do violão. Quando a gente vai comprar um violão, a gente soa uma corda e se tiver outros violões na loja, né, na mesma sala, todos vão vibrar. Até muitas vezes aconselho a gente, quando quer comprar um violão, sair, né, para ouvir o som daquele violão que a gente está querendo comprar. Então, numa sala, porque a vibração vai ser mais ressonante, vai ser mais forte. Então, é uma coisa para a gente pensar, então, hoje, né? Quantos mais semelhantes aos nossos antepassados. E essa semelhança não é só uma semelhança física, esses campos mórficos são campos também psicológicos, ah, como é que diz? Emocionais. Não são só. Tem as coisas físicas, mas também tem as questões emocionais, as questões psicológicas. Então, quanto mais nós somos semelhantes, as pessoas mais ressoa, né? Mais ressoando. Bom, então, agora vamos outra prática, as práticas espirituais. Ele fala, já começa com a prática da meditação. Então, entre as práticas espirituais, a meditação é a que mais interioriza. Então, ele cita, né, diferentes formas de praticar a meditação: sentados, imóveis, caminhando com a meditação zen, o Qigong, ou Qigong, que é uma série de movimentos lentos que fluem combinados com a respiração. Aqui eu acrescento as danças circulares, que são formas meditativas, a gestualidade também, e os mantras. Ele cita também os mantras, né? E ele fala muito da atenção e da respiração. Através dessa prática, quando estamos cantando um mantra, ou qualquer outra coisa, ou só respirando, né, em silêncio, observamos os pensamentos vindo e indo como nuvens. Quer dizer, são as várias formas que a gente tem de praticar a meditação de acordo com o temperamento, com a nossa experiência. E então, outra coisa que ele ressalta muito é o silêncio, como é importante,
nós praticarmos o silêncio, né? Esvaziar a mente e simplesmente permanecermos nesse silêncio. Bem que tem aquele livro da Madame Blavatsky, né? A Voz do Silêncio, né? Tem tudo a ver mesmo. Através da meditação e das práticas das experiências místicas, nossas mentes conscientes conectam-se com mentes supra-humanas e, em última instância, com a fonte de toda consciência. Assim, podemos entrar numa espécie de ressonância mútua através do amor e compartilhando atividades, podemos entrar em ressonância com mentes supra-humanas quando não estamos preocupados com nossos próprios desejos, fantasias e medos. Vem, né, a história então, do esvaziar a mente, né, e de ressoarmos, ou seja, num estado de maior tranquilidade, de maior serenidade, que nos permite, pela ressonância, pela similaridade, entrarmos em contatos com outras formas de consciência supra-humanas, né? Ou mente supra-humana. Daí, então, isso é importante em relação à meditação, foi isso. Agora temos, então, o fluir da gratidão. É outra prática. Nesse livro ele coloca, acho que são 6 ou 7 práticas. Então, só existimos porque nossos antepassados sobreviveram e se reproduziram. E simplesmente para sobrevivermos até a nossa idade, fomos apoiados por milhares ou até milhões de outras pessoas. Agricultores, professores, eletricistas, pedreiros, médicos, dentistas, etc, etc. Então, é a pergunta, né? Uma coisa para nós refletirmos. Hoje, aqui e agora, estamos sendo apoiados por quem? Que pessoas estão garantindo a nossa vida, a nossa sobrevivência, tanto material como espiritual, como afetiva? Né? Que pessoas estão garantindo a nossa sobrevivência e bem-estar? E aqui uma coisa que eu também... Sim, daí ele fala... Ah, não, desculpa. Aqui ele fala dos antepassados e também... E eu queria chamar a atenção para uma coisa, porque eu acho que nós temos muito ainda essa ligação com a nossa família, com o nosso clã familiar. Mas existe também, eu vendo aqui, eu vi que existe também uma coisa importante, que é a comunidade mais ampla, e como é importante a gente ter consciência disso, que muitas vezes pessoas que nós não conhecemos, que nós não convivemos, e que nos dão, em certo momento, uma sustentação, um apoio maravilhoso. Quer dizer, como também há necessidade de nós ampliarmos esse nosso sentido de família, não ficarmos presos à nossa família, ao nosso clã, né, familiar, mas também ampliarmos esse sentimento de família, família humana. E agora, e em relação também à natureza, e se a nossa vida for um presente da natureza, e se a natureza mesma for um presente, então temos que reconhecer os poderes que nos deram a existência, a nós e a todas as demais coisas, e constitui nosso principal motivo de gratidão. Então, a pergunta: estamos lembrados que nós pertencemos à natureza? Estamos gratos e conscientes das dádivas da natureza? Em todas as tradições religiosas, os hinos de louvor e as orações para expressar gratidão à fonte divina de todo o ser fazem parte da interação recíproca. O ato de agradecimento nos une à fonte da dádiva da própria vida e a todas as demais bênçãos de nossas vidas. E uma expressão desta gratidão é compartilhar nossos dons com os outros, formando parte do fluir daquilo do qual nós mesmos dependemos. É interessante porque a gente vivendo nesse mundo, como nós estamos vivendo, né?
tão competitivo, tão egoísta. E, então, essa lembrança, né, a nós, que ele, lendo esse livro, que dá, né, que ele faz essa lembrança da importância de exercermos, de praticarmos a gratidão. A prática da gratidão nos conecta com o gracioso fluxo do dar e receber e agradecer no âmbito humano e também com o fluir da vida na natureza não humana, com as plantas, os animais, com os ecossistemas, com a Terra, o sistema solar, nossa galáxia e o cosmo inteiro. Então, eu pergunto, né? Hoje, agora, por quais dádivas nós somos gratos? Cada um propõe a vocês agora, nesse momento. Por quais dádivas cada um de nós é grato hoje? E se estamos abertos a ela, a gratidão, né? A gratidão pode nos conectar diretamente com a fonte consciente de todo ser, de toda consciência, toda forma e toda energia a qual os judeus, cristãos e muçulmanos chamam Deus, e os hindus chamam Sat Chit Ananda, ser, consciência, bem-aventurança. Então, eu gostei muito, achei muito bonito essas explanações dele sobre a gratidão, porque aquela coisa, como coloquei no início, a tal da ressonância. E ele até fala nessa gratidão que muitas vezes a gente dá as coisas por. Né, a gente tem as coisas, usa e é beneficiado por tanta coisa e a gente dá por. É normal. Né? E não nos damos conta de que é uma bênção, que é uma dádiva. Né? E ele também ele fala uma coisa interessante, assim, então os modos de praticar a gratidão. Ele coloca várias coisas, eu vou colocar vários itens. Agradecer pelo que se tem identificando, tudo, do mais prosaico ao mais sublime, do menor ao maior. Vida, saúde, família, amigos, mestres, idioma, cultura, economia, educação, sociedade, plantas, animais, mãe natureza, com suas múltiplas formas, universo inteiro e a fonte de todo o ser. Daí ele fala: quanto maior a sua gratidão, maior será a sensação do fluir e maior o teu desejo de doar. Daí ele propõe aqui, então, a gente, durante uma semana, anotar 5 coisas pelas quais somos gratos. 5 dificuldades e 5 sucessos. Outra coisa que agora ele coloca é a reconexão com o mundo mais que humano. Então, ele coloca, né? Somos parte da natureza, não poderíamos existir sem a Terra, o Sol, nossa galáxia e os cosmos em sua totalidade. A história de nossa galáxia se remonta a milhares de bilhões de anos e se baseia na evolução do universo. Somente graças ao mundo mais que humano da Terra, o sistema solar e o cosmos inteiro é que estamos aqui. Quer dizer, realmente a gente não é, essa consciência não está muito, pelo menos não é muito veiculada, né? E ele também é interessante que ele fala que durante a Idade Média, vamos dizer, o mundo, né, a mentalidade era muito mais animista, ou seja, tudo tinha vida, se atribuía vida a tudo, a todos os seres, vamos dizer assim, os animais, as plantas, os locais, quer dizer, o mundo era um mundo encantado, um mundo sacralizado. E depois, com a reforma protestante, e daí veio depois o iluminismo, ou seja, toda uma mudança de mentalidade que ocorreu a partir do Renascimento, se foi se perdendo
essa ideia do universo todo sagrado. E o sagrado começou a ser colocado em certos lugares, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente nem se dava conta, eu, pelo menos, nunca me dei conta disso, inclusive da influência dos protestantes, do protestantismo, da reforma, que ele fala que, inclusive, a reforma foi muito mais, como é, como é que diz, trouxe muito mais um sentido da religião, da questão moral, da questão ética. E esse lado do encantamento, da sacralização do mundo foi se perdendo. Tanto que esses outros livros dele fala muito disso. Nos livros dele, ele enfatiza muito esse aspecto. Bom, mas então, aqui, e daí ele diz uma coisa interessante. O Deus do cristianismo medieval, que nos deu as grandes catedrais da Europa, era o Deus de um mundo vivo. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas fotos, as imagens da Catedral de Chartres, que sempre foi um centro, antes de construir a catedral, era um centro de peregrinação e de cura. E eu achei muito interessante, então eu trouxe algumas fotos, algumas imagens de Chartres, desse mundo medieval, né? Dessa concepção desse mundo sacralizado. É interessante a gente ver as, aqui as pedras, né? Não tinha argamassa, o encaixe deles era outro, era uma outra forma. E é fantástico, está lá até hoje, né? De pé. E aqui também ainda é Chartres. Os vitrais que eram feitos, inclusive se perdeu esse conhecimento de colorir segundo, quer dizer, por alquimista. E a gente, quer dizer, se perdeu esse conhecimento de como colorir. Agora aqui é interessante, olha aqui, interessante essa foto, né? O microfone aberto aí. Alguém está com o microfone aberto aí. Peço para fechar aí. Ele tem que fechar, né, gente? Pedir, alguém está com o microfone aberto? Viu? Então, aqui, ó, que interessante. Nessa foto saiu assim a luz, né, colorida. Achei interessante. Por acaso, isso aconteceu por acaso. Bom, então, aqui se a natureza está viva, se o universo é mais como organismo do que como uma máquina, então tem que haver sistemas auto-organizados como mentes em todos os níveis, incluindo a Terra, o sistema solar e a galáxia, em última instância, em todo o cosmos. Eu estou voltando aqui à questão da natureza viva, né? E o mundo mais que humano inclui todos esses níveis de consciência. Eu entrei com a história de Chartres só para ilustrar essa afirmação dele, né, do mundo medieval, em que a mentalidade era outra e era um mundo mais, vamos dizer assim, com a noção do sagrado muito mais forte. Mas voltando, quer dizer, eu estou aqui a história do de nós, quer dizer, do mundo que nós vivemos está cheio de formas de consciência, de níveis de confiança e consciência. O mundo mais que humano, ou o mundo supra-humano, inclui todos esses níveis de consciência. O centro galáctico pode ser como o cérebro da galáxia, as estrelas como as células do corpo da galáxia. Pode haver uma ampla mente galáctica superando em muito o alcance da mente mais limitada de nosso Sol, com amplas extensões eletromagnéticas de sua atividade que passam através dos braços galácticos e espirais. E, por último, essa coisa que eu achei muito bonita, essa afirmação dele. Ao ir experimentando a vida no lugar escolhido,
vincularás tua própria vida ao mundo mais que humano e logo sentirás a sensação de maior conexão e pertencimento. A meu ver, nessa frase, ele faz a união do céu com a terra e focaliza no encantamento da nossa capacidade de vivermos no encantamento, né? E sabendo que tudo está contido na totalidade da vida una. Um convite ao encantamento poético. E agora aqui vamos ver o relacionamento com as plantas. É muito interessante. Ah, não, desculpe. Agora é o relacionamento com as plantas. Aqui eu peguei um texto, peguei só para sugestão, um livro de Tartang Tuku, que é o Jardins de Mandala. Esse livro é muito bonito, pode ser encontrado na estante virtual e também no Instituto Ningma. Quem se interessar depois eu posso dar mais informações. E nesse livro, Tartang Tuku fala do poder do mundo natural para retomarmos as nossas energias, o nosso equilíbrio e harmonia. A comunicação com o mundo da natureza muda a consciência. Daí vou falar algumas frases aqui dele. Acalentar a beleza é a chave secreta para abrir o coração. A beleza é uma maneira de conhecimento, expressão viva do espírito da luz, uma forma de refinar nossas mentes. Daí uma pergunta que ele faz que eu achei muito bonita. Ele falando, tudo isso ele falando em relação à beleza da natureza, das plantas. Será que podemos aprender a ver todas as formas de existência como um grande conhecimento se manifestando? E agora vamos, então, aos rituais e à presença do passado. Também que é outra prática que ele sugere, que ele fala. Então, os rituais, né, todas as sociedades têm seus rituais, sacramentos religiosos, rituais nacionais, festas sazonais, ritos de passagem iniciático, nascimento, casamento, morte. E daí ele fala as funções dos rituais, que é conectar os participantes com o sucesso original comemorado pelo ritual, também uni-los com todos os que participaram desse costume no passado. Os rituais atravessam o tempo. E os rituais, daí ele fala dos rituais, né? E aqui ele fala, um ritual não se limita meramente a repetir aquilo que aconteceu antes dele, segundo aqui Mircea Eliade, mas também aquilo que se vincula a ele e o continua. Tem a ver também com a abertura para o âmbito espiritual no presente, do mesmo modo que as pessoas se abriam para esse âmbito no passado. Repetir as mesmas ações ajudará a produzir o mesmo tipo de conexão espiritual. Daí, a pergunta que eu faço para nós, né? Para cada um de nós. Qual um ritual especial que a gente cultiva, né? do qual a gente participa? Alguma celebração significativa? Qual o tempo sagrado? Ou um herói mítico, de uma história mítica, que seja inspirador para nós? E também temos agora o canto, a salmodia e o poder da música. Então, a música, como um fator de coesão grupal, as músicas para expressão de sentimentos de vários matizes, o canto e a dança e a ressonância mórfica com os dançarinos e cantores ancestrais. O que ele fala? Quando a gente está cantando ou está dançando uma dança tradicional, né? Ou cantando salmos, ou cantando os mantras, aí a gente está também se conectando com as pessoas todas que durante os séculos
cantaram essas mesmas músicas, dançaram essas mesmas danças. Daí ele fala muito da importância, né, da dança, dos salmos, nos rituais, tanto nas danças, vamos dizer, dos índios e tudo, como para nós também. Quantas, somente no nosso caso, os cantos, né, que a gente canta, os cantos religiosos, então, a gente está, e também os rituais, e também ele fala da missa, no nosso caso, das missas, como a gente está conectado, quer dizer, para ele, o ritual, cada ritual nos conecta com as gerações passadas que também praticaram os mesmos rituais. E ele fala até no caso da missa, que é uma rememoração da da sagrada, né? Da ceia, da última ceia, também como a gente indo à missa, frequentando, participando da missa, a gente também está ligada, se ligando a todos, desde o início, a todas as gerações, a todos os antepassados, quer dizer, pela ressonância mórfica, nós estamos ligados a todas essas formas, essas pessoas e formas de consciência. E a mesma coisa cantar juntos, né? Todos é isso. E aqui ele fala, aqui eu vou pular um pouco por causa do tempo. Então, o que ele diz aqui é que a realidade última do universo é vibratória, ou sonora, e ao mesmo tempo consciente. E eu também não vou, eu vou pular por causa do tempo. E dado ao adiantado da hora, viu, seu Afra? E daí, mas ele, enfim, em síntese, ele fala dessa realidade vibratória ou sonora, que é consciente. Daí ele fala: Deus criou o mundo falando. A palavra de Deus é o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai é quem pronuncia a palavra. O Espírito Santo é o sopro, a respiração mediante a qual a palavra é pronunciada. E daí ele fala, aqui eu não vou falar mais. Então, o importante aqui por outro lado, se todo o universo é consciente, se contém muitos níveis de consciência em seu interior, então a música pode nos unir a mentes musicais muito maiores que a nossa, e, em última instância, a fonte mesma da vida. Quer dizer, para mim, eu estou tentando, como é que diz, ressaltar essa questão da ressonância, né? E também ele fala das peregrinações ao lugares sagrados. No mesmo caso, experimentamos o sagrado quando estamos conectados à fonte da vida que vai muito mais além de nossas limitadas naturezas. E esses lugares de peregrinação, que são luminosos de maneira natural, ou pela localização, ou pelas relações com o firmamento e os corpos celestes. Por exemplo, eu uma vez li um livro muito interessante no qual o autor fala que o caminho de Santiago de Compostela ele corresponde como é que diz, a um caminho dos astros. Então, tem todo um caminho na Terra e um caminho dos corpos celestiais, né, das constelações também, que há uma ligação direta. Né? Por isso que é tão mágico esse caminho a Santiago. Ou então as correntes subterrâneas de eletricidade, as chamadas correntes telúricas, que é o caso, como eu falei, de Chartres. Chartres, inclusive, tem nessa gruta, tem essa Nossa Senhora, né, negra, que é a cor da terra, né, que ela fica, inclusive, no subterrâneo da Catedral de Chartres, que antes de ser construída a catedral, tinha uma outra catedral, uma outra igreja, mas no subsolo, e inclusive tem um poço, ou seja, tem toda uma ligação com as correntes telúricas. Aqui também, lá em Chartres, essa coisa. Bom, então, ele também sugere que
a gente converta todas as nossas viagens em peregrinações, descobrindo o lugar sagrado do local, prestando o nosso respeito e orando por todos que ali residem e pedindo bênçãos para a nossa estadia. Então, para concluir, assim, aqui eu só queria dizer que, para mim, esse livro e essa figura de Sheldrake, para mim, o recado que ele dá, né? É a importância de nós nos abrirmos para o novo, para o desconhecido, e o compromisso com a experiência direta, prestarmos atenção à ressonância com outras pessoas, com outras mentes, com outros níveis de consciência, para procurarmos encontrar os nossos parceiros e também os nossos caminhos, os caminhos mais, vamos dizer assim, adequados para o nosso crescimento, dando-nos conta sempre desses campos mórficos de nossas vidas, descobrindo afinidades, pertencendo ao universo, ao cosmos, e sendo gratos, ressonantes, reconectados com a nossa essência. Muito obrigada. Pronto. Deixa eu atender a luz aqui. Maravilha.